No ar, Supercast. Supercast, com Kevin e Sofia. Supercast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Supercast. Eu sou a Sofia. E eu sou o Kevin. E hoje a gente está aqui com a Yasmin Defácio Saracho, cofundadora do Centro Acadêmico Nautilus do Instituto Mar 2015 e do Grupo de Estudos em Educação e Cultura na Unifesp, Baixada Santista. Participa desde a primeira edição do coletivo Jovem Albatroz. Voluntariou também em diversas bases da Fundação Protamar, onde atuou principalmente através da educação e cultura com crianças e jovens. Criou ateliê popular para práticas manual e arqueológica a partir da cerâmica, junto com as crianças moradoras da periferia de Ubatuba. A gente também está aqui com o Luiz Gustavo Lopumo Arruda. O Luiz contribuiu com a criação dos clubes Brasileiro e Sudeste de Saúde Planetária, atuando nos grupos de trabalho em educação. Participou dos programas Conservation Fellow e Embaixadores de Saúde Planetária, criando redes de comunicação e intervenção socioambiental. É formado como professor de ciências e responsável pelas parcerias do portal Extensão Natural. Atualmente desenvolve pesquisa de doutorado com foco em políticas públicas de educação ambiental. Coautor do livro Sustentabilidades, Gestão Pública e Hortas Escolares. Não se vê longe da natureza e da música. Então é dos nossos, né, Luiz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Também queria agradecer toda a equipe por convidar a gente, possibilitar esse momento para a nossa troca. Estou muito empolgado com a nossa conversa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então hoje nós vamos falar bastante sobre o Fórum de Educação Ambiental com Jovens, que eles estão participando do desenvolvimento. E, inicialmente, a gente queria uma palhinha aí dos dois, se possível, sobre a descrição desse fórum, desse projeto, e a gente vai destrinchar umas perguntas aí sobre tudo isso. O fórum, ele acontece no litoral norte do estado de São Paulo há alguns anos. Essa vai ser a 6ª edição, e ela é organizada por diversas instituições ambientalistas do território, né? Então, nesse ano, a proposta é que a gente possa convidar a juventude do Litoral Norte e de territórios próximos a contribuir na discussão das pautas da juventude para a conservação da natureza, né, e dos oceanos, né, já que a gente está aí na década dos oceanos, né, tão importante a gente dialogar sobre. Você pode dar uma breve descrição para a gente, para os nossos telespectadores, sobre a década dos oceanos? A década começou em 2020, né? Então ela vai até 2030. E existem diversos esforços de diversas instituições ambientalistas e educadoras, né? Que desenvolvem trabalhos na conservação da biodiversidade também, em organizações que sejam pautadas na conservação dos oceanos, né? Então, faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, está dentro do escopo, né, dessa proposta mundial aí de cumprir várias etapas, né, para a gente ter aí um oceano conservado até 2030, né? Conseguir atingir diversas metas. Quem está por trás, quem que está desenvolvendo esse projeto junto com vocês? Desde o início, a gente tem apoio do Beto, representação da Secretaria de Educação, né, de Ubatuba. Então, inicialmente, essa conversa começou ali entre eu e ele, no começo do ano passado, né, de 2022. E no começo desse ano se estendeu para outras juventudes e outros educadores que atuam com juventudes. No âmbito do trabalho do nosso GT, né, que é o GT de Juventudes, que está dentro do escopo do fórum, né? Então, a gente tem o fórum, que é o evento geral, e a juventude que está ali dentro, e que é isso que a gente está dialogando. Então, existe a participação do Beto desde o início, né, em fomentar e incentivar, né, essa articulação para que a gente consiga levar as pautas para dentro do fórum. A gente também está articulado com outras instituições, né, como Supereco, Secretaria de Meio Ambiente, entre outras instituições do território, né, o Comitê de Bacias Hidrográficas também, a Funbea, né, então tem algumas instituições que estão envolvidas dentro do contexto da organização do fórum e que
direta e indiretamente também estão apoiando, né, a articulação dos jovens para essa participação em agosto, priorizando a participação da juventude indígena, quilombola, dos povos originais, né, do território do Litoral Norte, e os caiçaras também, que são diversos, né, pessoas já instaladas no Litoral Norte e que desejam contribuir. Então, a gente está nesse movimento de começar a expandir o nosso alcance para acessar mais juventudes. Como esse é um fórum de educação ambiental, eu queria saber, Luiz, o que é educação ambiental? Acho que essa é a grande pergunta, né? Até onde a gente vai com a educação ambiental, o que que a gente pode trazer, o que que se aprende, o que que não se aprende na educação ambiental, o que que não é tema. Bom, gente, o que a gente vê lá na pesquisa, né, aqui que os especialistas falam, é que tem todo um campo, né? Tem o que eles falam do espectro, né? Então a gente tem desde a da educação ambiental que a gente faz, por exemplo, a gente está indo na praia, a gente vê alguém jogando lixo lá e fala, pô, não é legal, né? Estamos implicando aqui na vida de outros seres, né? Estamos implicando no ecossistema. Até o que eu entendo que eu me divirto demais, né, é a construção desse fórum, né? Por que que eu estou falando que isso tem a ver? O processo de construir o fórum já é educativo. Gente, está sendo um processo, assim, absolutamente inédito, né? Porque a gente é um grupo horizontal, né? O que quer dizer que não tem nem chefe, ninguém empregado de ninguém. É um grupo voluntário, né? A gente faz tudo conforme aquilo que a gente tem mais disposição, né? Então, por exemplo, alguém que é mais artístico, que tem habilidades visuais, fala, pô, eu posso ajudar a fazer uma identidade visual pra gente, né? Quem tem mais facilidade com redes sociais, fala, pô, eu posso dar uma mão lá, né? E então, essa organização nossa é um processo que a gente já está aprendendo muito sobre como a gente pode agir pelo meio ambiente, né? E aí a minha resposta sobre o que é educação ambiental, né, tentando juntar um pouco de tudo isso que eu já vi, né, é exatamente a gente agir pelo meio ambiente, né, a gente se organizar, agir como grupo, né, de pessoas que estão preocupadas, que estão se importando e que querem fazer alguma diferença, né? Então o fórum é desses olhares para a educação ambiental, né? Aquilo que a gente vê na escola, aquilo que a gente acaba vivenciando, também é educação ambiental, né? Acho que eu responderia por aí. Supercast, Supercast. Desafios, assim, diários. Queria que você falasse um pouco pra gente quais são esses desafios. Pensando nesse caminho da educação ambiental voltada para a ação, é muito difícil a gente encontrar pelo que a gente quer agir, né? O meio ambiente, é claro, são os espaços naturais, mas a cidade é o meio ambiente. Por exemplo, se eu acho que a minha calçada não está pavimentada de forma que pessoas que têm restrição de mobilidade podem caminhar, é uma atividade da educação ambiental melhorar aquela calçada. O meio ambiente não é só lá o meio da floresta, né? O meio ambiente é todo lugar que a gente está, né? Incluindo a cidade, incluindo, enfim, o nosso bairro, incluindo a nossa rua, né? Então eu vejo, enfim, acumular lixo na minha rua, eu falo, não, isso aqui é minha responsabilidade, né? Eu vejo a questão do esgoto faltando, eu falo, pô, isso aqui é minha responsabilidade. Então eu diria que esse passo, né, de falar, pô, isso aqui é um problema meu, né, eu acho que é um grande desafio. Mas eu quero ouvir o que vocês acham também, passo a palavra. Se você parar para pensar, a gente não trabalha com só o lixo, né? A gente trabalha com pessoas para que sim elas se mobilizem, né? Elas criam conscientizam, elas criam esse pensamento na cabeça delas para aí sim elas irem, né? Fazendo certinho, colocando lixo, preservando. Com certeza, eu acho que uma dificuldade que educadores ambientais, educomunicadores trabalham bastante é o pertencimento, né? Porque a gente fica pensando muito naquele canguru da Austrália, naquela girafa, tipo, não, a gente precisa salvar as girafas. Tipo, mano, nem tem girafa no Brasil, tá ligado? E aí a gente precisa ter essa noção espacial de precisamos cuidar pelo menos da minha calçada, tipo, e é bem isso mesmo. Eu acho que é um desafio que não é muito trabalhado, as pessoas pensam muito além e, na verdade, a gente precisa olhar mais pro nosso nariz mesmo. E eu acho que é bem isso mesmo, foi bem assertivo. Eu acho que tem um contexto histórico, assim, na nossa aprendizagem sobre o que é o meio ambiente, né? A partir do momento que a gente fragmentou, né, a natureza do nosso dia a dia, né, que a gente separou a natureza da cultura, né? Eu acredito muito no conhecimento originário, né, no saber dos povos ancestrais, né, dos povos indígenas, onde a gente vive em comunidade, né, entendendo que a gente tem uma responsabilidade com o próximo, né. Então, tem algumas etnias indígenas que falam sobre
você cuidar da onde você vive, pensando em 7 gerações, né, para frente. Então, se a gente está pensando em 7 gerações, a gente está cuidando do planeta, né? Então, eu acredito muito nesse resgate do que é comunidade, de como a gente enxerga as pessoas que convivem com a gente, como a gente trata as pessoas, né? Quanto a gente é solidário, né, com as pessoas para a gente conseguir estender para os seres vivos, animais e plantas, né? Para que a gente consiga expandir esse sentimento, que tem muito a ver com consentimento, né? Com a nossa amorosidade, com aquilo que a gente, que nos acolhe, que nos alimenta, que nos dá água, que nos dá ar, né? Aquilo que permite, o sol, né? O que permite com que a gente viva mesmo, né? Numa conversa com a Carmen Gataz, ela mencionou bastante essa sensação indígena de cuidar, né, preservar, que eles têm hábitos ritualísticos de preservar o ambiente que eles vivem. E eu queria saber um pouquinho sobre os encontros que vocês estão realizando ou planejam realizar antes do fórum, para saber as necessidades, os objetivos, as inscrições, como funcionam, enfim. Primeiro encontro no dia 24 de maio. Que é o encontro online, né? Vai ser o primeiro encontro do grupão online e que a gente vai abrir, né? Como a gente falou anteriormente, a gente tem um grupo que já está acontecendo, mas que foi uma articulação boca a boca, né? A gente foi convidando a galera que estava ali na nossa rede e agora a gente está desenvolvendo essa comunicação para compartilhar com todo mundo via WhatsApp. Por um release que a gente vai enviar por um mailing também para algumas instituições. E pretendemos ancorar as informações em algum site também, algum domínio, para as pessoas conseguirem encontrar com facilidade ali as informações, né? E a gente conseguir armazenando isso. Então, é dia 24 de maio, e a gente vai divulgar um convite com texto e com formulário, que é muito importante para a gente conseguir captar esses dados, né? E também para a gente conseguir comunicar com as pessoas, né? E vai ser a forma de inscrição, essencialmente, vai ser o formulário. E como é que a pessoa vai conseguir esse formulário? Vocês vão disponibilizar eles nas suas redes? E tem, qual que é esse público voltado? É só para jovens ou abrange tudo aí? Essa pergunta é difícil, viu, Kevin? Primeira pergunta que você fez, em relação à divulgação, a gente vai fazer uma divulgação via WhatsApp, o formulário vai estar disponível, né? E a gente também vai enviar por e-mail e vamos fazer com a imprensa também, colocar em algumas imprensas da região, né? Eu acredito que a rede de vocês é super potente, né? Então a gente vai pedir para as pessoas irem corrente do Zap, né? Afinal, vamos nessa, né? E a gente não teve como, nesse momento, com a equipe que a gente tem ativa na comissão organizadora, a gente não teve como ir para o TikTok, ir para o Instagram ainda. Quem sabe para o fórum a gente consiga, né? Depois desse primeiro encontro, com mais gente chegando, a gente consiga essa equipe para articular essa área. E a segunda pergunta é se o público é só para a juventude, né, ou se para todo mundo, né? Então, assim, eu entendo que é interessante que a gente tenha as juventudes e que a gente também tenha a presença de pessoas que trabalham com juventudes, né? Porque a gente vai precisar articular as juventudes. Então, é importante que pessoas que articulam juventudes estejam lá também. Então, a gente está nesse trabalho também intergeracional, né? Então, acredito que é muito importante a presença das pessoas que já articulam, já desenvolvem trabalhos com juventudes que vão nos auxiliar e a gente vai poder trocar conhecimento, experiências, cases de sucesso, coisas que não deram certo, né? O nosso foco é a juventude, e eu acredito que existem diversas formas de desenvolver esse trabalho com os jovens, né? O objetivo é a gente começar a se encontrar, né? A gente entender do que a gente quer falar. Por quê? Porque no evento de agosto, né, a gente vai escrever um documento, né? Nesse documento a gente vai juntar todas as nossas pautas, né? E a gente vai divulgar, inclusive para o poder público, né? Ei, poder público, vocês estão aí tomando decisão, né? Olha o que a juventude que vai estar aqui no planeta, né? Que já está aqui no planeta, na verdade, né? Está querendo. É isso que a gente precisa. E aí eu queria trazer alguns dados, gente, aqui para a gente pensar sobre esse futuro, né? São dados falando de mudanças climáticas, mais específicos sobre ansiedade climática, né? Ansiedade climática, assim, em linhas muito gerais,
é aquele sentimento de que a gente vê o mundo mudando, né, e a gente se sente incapaz de provocar alguma mudança, né, em nosso favor. Tem a questão do aumento das temperaturas médias, vai aumentar a intensidade das tempestades, né, o oceano está aumentando o nível, está ficando mais ácido, que dificulta demais a vida dos ambientes marinhos e costeiros. Além dos grandes impactos já para a biodiversidade, a gente já tem muitos impactos dentro dos próprios seres humanos. E aí o dado que eu queria compartilhar com vocês, gente, é uma pesquisa que foi publicada numa revista chamada Lancet. É uma das revistas científicas mais importantes que a gente tem no mundo, né? E aí eles estavam falando aqui que os jovens do Brasil, né, eles fizeram essa pesquisa com mais de 1.000 jovens, mais de 10 mil a nível de mundo, né? E são 29% estão extremamente preocupados com os impactos das mudanças no clima e 38% estão bastante preocupados. Ou seja, mais de 50% de nós, né, já estamos pensando como é que vai ser os impactos da mudança no clima na nossa vida. Eu não sou psicólogo, né, não sou especialista da saúde mental, mas a ansiedade está nesse contexto de forças que mobilizam a gente, né? Então a gente precisa da vazão, a gente precisa de ação para cuidar da nossa ansiedade também, né? E aí a ação climática, né, vem, por exemplo, na participação em eventos como esse, como o fórum, né, em que a gente vai colocar a nossa voz, a gente vai falar aquilo que a gente acredita, né, a gente vai falar aquilo que a gente quer buscar e o mundo que a gente quer construir. Nesse mesmo estudo, eles também perguntaram qual que era a perspectiva dos jovens sobre o apoio do governo. Foi um estudo internacional, mas aqui no Brasil, gente, para vocês terem ideia, a maior parte dos jovens se sentem traídos, né, pelo governo, muito mais do que afirmados. Então, qual que é o nosso papel, inclusive com esse fórum? É a gente se colocar no governo, é a gente colocar a nossa voz daquilo que a gente acha que tem que ser feito com relação ao meio ambiente. E ninguém melhor para representar a gente do que a gente mesmo, né? Eu acho que a ideia de ter diversas gerações aí no fórum é maravilhosa, justamente por esse convívio que talvez nós não tivemos com um planeta que talvez a gente nunca conheça, né? Que os nossos pais sempre falam que tal rio era, meu, super azul, e aí a gente vai ver o rio tá tipo com... Nem existe mais rio às vezes, né? E eu acho que isso é muito importante mesmo pra gente ter essas conversas durante o fórum, durante os encontros, porque vai gerando mesmo aquele sentimento que eu tinha mencionado de pertencimento, né? Tipo, poxa, a gente tem o quê? 17, 18 anos e a gente não viu isso. Tipo, pô, quase 20 anos na Terra e a gente não chegou a ver isso, e imagina os nossos filhos. A gente vai mudar aqui um pouco do tema, a gente vai falar sobre o engajamento dos jovens. Como é que funciona isso? As dificuldades, as necessidades, a Tem urgência. muito a ver com a minha voz é ouvida, ela é realmente ouvida? Por que que eu vou ficar aqui me esforçando para fazer algo se no fim ninguém vai me ouvir de verdade, assim, né? Então acho que até porque não tem apoio, o apoio financeiro, o suporte financeiro, né? Inclusive para juventudes estarem se interessando em desenvolver um processo formativo, participativo, né? O que interessa à juventude participar desses espaços, né? O quanto que a voz da juventude, essencialmente, ela é ouvida, ou os ambientes são desenvolvidos de uma forma que acolha a juventude, né? Para que a juventude se sinta motivada a participar. Acredito que se existisse, né, esse aporte de recurso, né, para a gente conseguir fazer essa motivação, não estou dizendo que só se importa com a questão do dinheiro ou com alguma coisa do tipo, né, mas é, é muito importante, né, você conseguir possibilitar, por exemplo, a internet para aquele jovem, né, para ele conseguir estar online, para ele poder se conectar, né, porque é um detalhe que tem a ver com inclusão digital, né. Então, se a gente está propondo encontros formativos de juventude, a gente precisa entender que talvez essas juventudes não tenham acesso à internet, né? Então, como você supre isso? Como você pode possibilitar o acesso para como você possibilita a participação para essa juventude que não tem acesso à internet, sem recurso? Que é tão importante ouvir essa voz quanto qualquer outra, né? Então, como que isso é desnivelado no sentido da possibilidade de participação, né? Então, acredito que esse é um grande desafio, porque quando a gente fala em recurso financeiro, a gente está falando também
nas possibilidades de alcançar mais pessoas e possibilitar a participação, né, e representatividade. Então, acredito que esse é o maior desafio. E você, LG? Puxando esse gancho aí dessa representatividade de jovens que não teriam internet ou a gente deveria disponibilizar para deixar essa inclusão, eu gostaria de saber se os encontros vão ser online, presenciais, o fórum, no caso, né? Bom, o primeiro encontro, esse do dia 24/5, a gente vai fazer remoto, porque como o Fórum de Educação Ambiental ele é regional e ele abrange os 4 municípios, né? Então, Ubatuba, Caraguá, São Sebastião e Ilhabela, a gente entendeu que é necessário que tenha esse primeiro momento de chegança das pessoas para conhecer, entender um pouco melhor, ficar quem realmente estiver ali afim, né? E aí, a partir disso, a gente articular um segundo momento antes do fórum, que a gente ainda não decidiu se vai ser remoto ou se vai ser presencial, e o evento do fórum, que vai ser em agosto, né? Que vai ser presencial. Então, temos aí um remoto, um não definido e um presencial, né? Em agosto. Você já tem um local definido? São diversos locais, né? A gente ainda não definiu exatamente quais vão ser. A gente também está alinhado com o fórum, né, regional. Então, a gente está ali participando enquanto uma célula, né, ali dentro do fórum, né? Então, a gente também está articulando essa programação junto com a comissão organizadora geral para agosto, né? A gente já está direcionando esforços para conseguir movimentar recurso para ter uma representatividade mínima de cada território de juventudes que tenham ali o seu transporte, acomodação e alimentação bancadas ali pelo GT, para que a gente garanta essa presença física, né? Então, como a gente sabe que é muito complicado a juventude ter recurso, né, para conseguir fazer alguma coisa, porque vocês são estudantes, assim, num geral é ideal que não esteja trabalhando, né, assim, num geralzão ali, e quando tem ali o trampo, nem sempre consegue girar um dinheiro que possibilite, né, esse deslocamento, então, a gente entende a importância, né, desse suporte para garantir essa representatividade dos municípios no fórum em agosto. Então, isso está acontecendo, aquele momento, né, para quem quiser contribuir, né, com esse movimento desses jovens, né, quanto mais juventudes a gente conseguir garantir melhor, né, então a gente precisa desse recurso para conseguir movimentar essas pessoas, porque vai ser em Ubatuba, né, então quem está lá em Ilhabela precisa ter recurso para se deslocar de Ilhabela, dormir em Ubatuba, comer, né? Então, a gente está atrás dessa possibilidade, né? Então, só para compartilhar. Aí, de acordo com a sua fala, então fica aberto a quem tiver interesse de fazer uma parceria com o fórum, de estar ajudando com recursos, com conhecimento, com participações, com, enfim, até voluntários, né, que é sempre muito bem-vindo. Então, vocês estão abertos para essas possibilidades. O GT de Juventudes está aberto às parcerias e aos financiamentos, principalmente, né? E aos voluntariados, com certeza, porque a gente precisa, enfim, de pessoas, né, que queiram contribuir, que queiram apoiar a juventude, a se fortalecer, né, nos espaços de tomada de decisão. E qual que é os métodos que vocês usam, né, que dão certo e os que não dão, assim, que vocês olharam e falaram assim, ó, esse método deu certo com o jovem, esse daqui já vamos descartar logo de vez. Difícil de falar o que que funciona e o que que não funciona. Eu acho que talvez o jeito mais fácil de começar a falar é falar o que que já foi feito e o que que não foi feito, né? Então, por exemplo, a gente fazer uma palestra de 4 horas e meia falando sobre os problemas do meio ambiente, não dá certo. Já foi feito, né? A gente não vai estar exigindo ação, né? Então, o que a gente precisa é se organizar, né? Se articular e colocar a mão na massa, né? Então, a ideia das juventudes participarem desse fórum, né, é muito para a gente criar contato,
né? Saber quem são os nossos aliados, né? Com quem que a gente pode contar, né? Então, assim, você tem um conhecimento de redes sociais, pá, eu posso trabalhar junto. Você tem um conhecimento de, sei lá, às vezes alguém gosta muito de escrever, né? E aí quer falar com a mídia, e aí tem essa habilidade de falar, ó, eu posso contribuir com isso, né? E aí eu não estou falando só dessas coisas assim, muito de conceitos ou de coisas bem da escola, talvez até, né? Muitas vezes, pô, eu sou amigo do pessoal da minha vizinhança, né? Então, pô, a gente joga futebol no final de semana, né? Você consegue chamar essa molecada para se juntar para dar uma geral no campinho, né? Porque, pô, tenho certeza que deve ter, espero que não, né? Mas o que eu vejo aqui no meu bairro é que, pô, o campinho tá sujo, sabe? Então, são coisas assim que é a gente se voltar para agir, né? E aí sempre lembrando que sozinho, né, a gente até consegue, sei lá, catar meia dúzia de latinha que tá ali, juntar uma coisa e outra. Mas se a gente se junta, gente, se a gente se articula, se a gente pensa, pô, imagina que legal, eu tô aqui num bairro, aí eu vou organizar uma ação aqui com os meus vizinhos, aí eu dou um toque na IAS e falo, ó, nesse dia, que vai ser, não sei, às vezes no dia do meio ambiente, para ser um pouco mais simbólico, IAS, a gente vai estar fazendo essa limpeza, você consegue fazer uma limpeza aí com seus vizinhos? E aí a gente consegue articular de fazer tudo no mesmo dia, a gente registra e já vira uma superação, né? Então, o que dá certo, né, é a gente falar, né? Lembrando que não tem respostas certas, não tem respostas erradas, né? E eu acho que as únicas respostas erradas é repetir o que a gente vem fazendo, né? Porque, de novo, claramente não está dando certo. E aí a gente tem todas as condições de fazer uma coisa diferente. Isso que você falou é bastante a definição de educomunicação, né? Que vocês mencionaram no início, uma educação horizontal, que é essa troca de conhecimento, sem ter um. É que educador traz uma conotação que parece que é uma hierarquia, né? Uma pessoa te ensinando algo e você lá embaixo aprendendo. E essa educação que vocês transmitem é muito necessária, tipo assim, muito mesmo. A gente fez uma entrevista com a Thaís Brianese, que é uma educomunicadora da ECA USP, e ela fala muito sobre isso, sobre como a educomunicação propaga esses diálogos, propaga esse convívio, porque é um convívio, cara, você não consegue ensinar nada assim, você tem um convívio, a pessoa vai olhar pra tua cara e vai falar, tipo, mano, o que que você tá falando, cara? Tipo, não te conheço. E aí, você desenvolver essa intimidade, você desenvolver essa humanização com o outro, deslancha, assim, uma possibilidade muito grande de você atingir o seu objetivo. Como é a formação de um fórum de educação ambiental? Eu vou puxar aí uma sardinha, por exemplo, vou fazer um paralelo, né, com a organização do encontro Jovem Transformar, que era um encontro realizado pela juventude, né, no âmbito da articulação da Fundação Protamar, do Aquário do Instituto Argonauta, ali em Ubatuba, né, em parceria com as instituições da região, né, então, existia um grupo único, que assim, um grupo fixo, que eram esses jovens do nosso papel de futuro, inclusive, né, que participavam do programa de formação de jovens. Então, eles puxavam a organização do encontro, né? Então, era o Encontro Jovem Transformar. E aí a gente realizava diversas etapas, a produção dos objetivos, da metodologia que ia ser desenvolvida durante os dias de encontro, desenvolvia o cronograma, né, e fazia esse contato, tanto com os parceiros possíveis para execução, quanto para o apoio e financiamento, né? E também tem a etapa da Educom, né? Então, em decidir como serão feitos os registros, de que forma que vão ser divulgados depois os resultados do evento, né? E também a gente, por exemplo, executa uma logomarca para o evento, e dependendo do lugar, do momento, né, se produz também alguns materiais visuais, tipo camisa, bolsa, bag, sei lá, um desse aqui. Olha aí, Albatroz. Acredito que é muito, muito esse olhar, assim, processual mesmo, de etapa, né, e para qualquer evento, né, que a gente vai realizar, né, no âmbito da conservação marinha ou da conservação ambiental, né, eu acredito que
É muito interessante a gente sempre olhar para a parte cultural também, independente de qual for o evento, né? Eu acho que é sempre muito bom você ter ali uma questão cultural relacionada ao evento, independente de qual for. Para criar esse fórum, né, a gente está tendo um encontro de pessoas muito potentes, né, do Beto, da Ale, da IAS, que estão aqui, enfim, doando esse tempo, né, para amplificar outras vozes. Então, assim, é um momento muito oportuno, né, da gente entrar em contato, né, lógico, com essas pessoas que estão aí, e muitas mais, né, que ainda estão conhecendo o fórum, né. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, assim, a gente está num momento muito especial para se organizar e agir nesse sentido, né, enfim, tudo que a gente já vem conversando. Mas é uma oportunidade bem única, gente. Muito massa. Espero que tenham muitas mais, mas temos uma agora, né? E como os jovens que estão nos assistindo, eles podem incentivar os outros, né, ao redor, os colegas, amigos, enfim, jovens Os vizinhos, né? vizinhos. Como é que eles podem, né, incentivar? Fazer essa mobilização aí. O ser humano é um bicho social, né? A gente vive em sociedade e é assim que a gente está organizado, é assim que o nosso cérebro funciona, né? E aí o que eu quero dizer com isso é sobre o poder das nossas amizades, de verdade. Sabe aquilo, tipo, nossa, eu tenho um amigo que é doido, mas vamos, sabe isso? Tipo, e é isso que a gente precisa. A gente precisa da nossa rede de apoio, né? Porque a gente está lidando com desafios que são enormes, né? São desafios que não são simples, né? Mas são desafios que a gente tem a obrigação, eu diria, de lidar com eles, lógico, aos poucos, né? A gente não sou eu que vou resolver o aquecimento global sozinho, né? Mas se eu juntar com um grupo, né? Se eu juntar com uma associação, se eu juntar com financiadores, né? Se eu juntar diversas instituições, dá inclusive para ter um emprego com isso, né? Para trabalhar contra o aquecimento global, né? Então acho que o sentimento da esperança, né? Como a Yaya já falou muito bem, né, vem da nossa articulação, né, vem da gente conseguir se unir, né, vem da gente criar amizades, da gente estar sensível a vivências diferentes das nossas, né, a gente entender que o nosso ponto de vista é sempre limitado, né, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente tem essa escuta ativa, né, que a Yas comentou, e aí eu vou parar de falar já, eu só queria lançar um ditado aqui que eu acho bonito, que é assim, sozinho a gente consegue fazer as coisas. A gente vai se resolvendo, vai se virando, enfim, vende um rim para fazer as coisas, né? E a gente chega lá rápido. Mas a questão é que esse não é o único jeito. A questão é que se a gente está junto, né? Se eu que tenho dificuldade com rede social conheço uma pessoa que tem facilidade com isso, né? A gente vai mais longe, né? É difícil a gente criar essas relações de confiança, mas uma vez que a gente cria, é muito mais potente, gente. É muito mais potente. Então é isso, junta seu amigo, chama os crush para ir junto e fala, ó, vamos lá, né? Vai ter um momento depois do fórum que é a responsabilidade de cada um, não tô falando nada, enfim, não me perguntem, mas é isso, gente, a nossa afetividade é o que move a gente, então é por aí que eu responderia. Essa foi a nossa conversa, estamos muito gratos por todo esse papo. Se pudéssemos, ficaríamos horas aqui conversando, mas vamos deixar aí para o fórum, para os encontros, porque ainda haverão vários. Prazeroso estar aqui com vocês e aprender também, né? Que a gente vai recebendo um pouquinho de informação dali, e foi muito gratificante isso. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Amei, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? É incrível, necessário. Que bom que vocês estão aí. Ó, sério, assim, tô muito aliviada porque a gente perdeu todos os projetos de juventude que tinha no Litoral Norte, acabou-se tudo. E assim, saber que vocês dois estão aí, assim, para mim é um grande alívio, né? Essa é a palavra. Então, assim, gratidão e parabéns, e vocês são maravilhosas, viu? Sofia e Kevin, vocês são demais, sério. Esse podcast tá sensacional, tá muito profissional. Eu já participei de outros podcasts que não eram tão organizados e a conversa não era tão bem conduzida como a que vocês trouxeram. Então, se for o que o coração de vocês está falando, não parem nunca. Sério, incrível. Muito obrigado por isso. Obrigado, Luiz. Muito gratificante ouvir isso. Dá vontade mesmo de continuar. Obrigado por assistirem até aqui. Esse foi mais um episódio do Supercast. E até a próxima, pessoal. Supercast, com Kevin e Sofia. Supercast.